Aleluia. Glória a Deus. Precisa ter mais desses 3 dias, 4 dias, né, Levi? Vamos orar, vamos orar. Bom ver alguns aqui, faz dias que eu não vi alguns que estou vendo de longe. Glória a Deus. Catarina, hoje eu vi um Fusca branco na frente da minha casa. Falei, Lu, Catarina está aqui na casa do vizinho. E não falou nada. Mas daí eu vi que tinha uma Peppa Pig amarrada dentro. Eu falei, não é o Catarina. Mas que bom te ver, Cata. Que bom ver vocês. Aleluia. Muito bom. Neemias capítulo 2. Deixa eu... Cadê o... Pega o presente lá, Valdeir. Aleluia. Neemias capítulo 2. Tudo bom, Cláudia, Jéssica, como que vocês estão? Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Depois vem me dar um abraço, tá bom? Aleluia. Louvado seja Deus. Neemias capítulo 2. Versículo 2 e 3. Disse assim: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Hoje de manhã foi uma bênção, tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Hoje de manhã foi algo poderoso da parte de Deus, mas nós temos agora, Senhor, neste culto da noite, nós queremos, Senhor, pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, ao Seu favor. Como o Senhor falou e se revelou de manhã, que o Senhor possa falar e se revelar aos nossos corações nesta noite. Senhor, que essa palavra possa, de forma cirúrgica, de forma realmente muito íntima, muito particular, destravar os nossos corações, destravar a nossa alma, tirar a nossa alma de lugares de prisões, lugares desérticos, lugares onde nós não enxergamos nada, onde nós não vemos nada, onde nós não sentimos nada, onde nós não sabemos se vamos para a direita ou para a esquerda. Que essa palavra nos resgate desses lugares e nos leve para o lugar do propósito, e nos levem para o lugar profundo da presença de Deus, onde o Senhor revela a cada um aqui o seu propósito, o seu plano, aquilo que o Senhor tem de precioso para cada um de nós. Abençoe e guarde essa casa, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, que nenhuma ave de rapina tenha poder de roubar a boa semente. Em nome de Jesus, protege com teus anjos, com espada de fogo essa casa, para que essa semente caia em terra boa e produza, Senhor, 30, 60, 100 vezes mais, que ela cumpra o propósito pela qual ela foi enviada. Nós colocamos a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquilo que vem do Espírito, através do Espírito, para o nosso Espírito, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Antes de eu pregar, falar de Neemias, eu queria hoje honrar uma pessoa nessa casa. Tem uma pessoa nessa casa que ela tem um papel fundamental, e de acordo com a palavra de Deus, aquilo que eu aprendo da palavra de Deus, Deus tem falado muito ao meu coração, e eu tenho orado por isso, para você ter ideia, sobre pessoas que eu quero sentar e pessoas que eu quero aprender. Sabe, é muito difícil às vezes a gente, em alguns momentos, a gente está longe do Marcelo e da Ana geograficamente. É difícil às vezes você ter oportunidades de sentar com pessoas e aprender. Sentar com pessoas que possam realmente fazer você ouvir, entender, compreender. E Deus tem falado muito comigo sobre pessoas de maior idade. Pessoas com mais experiência de vida, pessoas que realmente eu possa sentar e me aconselhar. Esses dias a gente teve uma oportunidade de estar numa mesa e foi uma benção. Como é bom sentar com gente sábia, né, Levi? Como é benção. Eu não tinha coragem nem de perguntar, eu só falava, eu só ouvia e chorava, fazia um chu, porque é benção. E hoje eu quero honrar uma pessoa assim nessa casa. Querido,
ontem ou anteontem, eu não lembro porque eu sou mal de datas, mas foi aniversário de uma pessoa que mora no coração dessa igreja e a gente ama ela demais, o nosso diácono, o seu Rioji. Aplauda o Senhor Jesus pelo seu Rioji. Seu Rioji, ele é um presente, eu falo isso para o seu Rioji direto. Ele é um presente de Deus na minha vida. Toda vez, por mais que seja uma conversinha ali no final do culto, aqui quando termina, é um comentário, é um conselho, é uma frase, e eu coloco 100% da minha atenção no que o seu Rioji fala, porque o seu Rioji, o Senhor sempre me alimenta. O Senhor é uma bênção, seu Rioji, o Senhor é uma bênção. E foi aniversário do seu Rioji, 79 anos, meu querido. Olha só, apaixonado pela dona Lindóia, apaixonado por Jesus. É assim que eu quero viver. Eu me espelho no seu Rioji. Eu quero estar com 79 anos, alegre, feliz, contente na presença de Deus como o Senhor. Então essa casa honra a sabedoria do Senhor, essa casa honra a presença, a alegria e a disposição do Senhor. Seu Rioji não falta, gente. 79 anos, podia dar migué, né? Não podia, não podia? Podia dizer assim, ai, tô cansado, gente, seu Rioji é só disposição, é só alegria, é só bênção. Queria honrar o Senhor. Deus nos presenteou com a sua presença, dona Lindóia aqui, nós amamos o Senhor, e um feliz aniversário para o Senhor, que Deus abençoe, tá bom? Aplauda o Senhor mais uma vez pelo seu Rioji. Aleluia, bênção pura, glória a Deus. E melhor, também é do Boqueirão, né, seu Rioji? Aleluia, essa terra do Boqueirão, eu conto, eu falo para vocês não acreditam. Vamos lá, vamos falar de Neemias. Querido, nessa noite nós vamos falar sobre Neemias. Deus tem falado comigo faz umas 3, 4 semanas sobre Neemias. Eu confesso para você que foi muito difícil eu conseguir me encontrar em Neemias, de tudo que eu via Deus falando comigo e coisas que eu fui lendo. Eu li esse livro aqui, eu ouvi várias vezes, eu fui lendo, ouvindo, e peguei vários estudos para tentar entender contexto, porque eu amo um contexto. Mas Neemias é um copeiro, um homem, um judeu que foi levado no cativeiro de Jerusalém para a Babilônia. Então, quando lembra lá que Jeremias profetizou que haveria a queda de Jerusalém, que os babilônicos, Deus os traria do norte e os faria levar o povo cativeiro, através da palavra de Jeremias isso aconteceu, e eles foram levados para a Babilônia, e lá está Neemias, um judeu que virou copeiro do rei. Quem era o copeiro do rei? Era o cara de muita confiança, lealdade, fidelidade do rei, porque antes do rei tomar um gole de água, o copeiro tinha que tomar para ver se ele não ia morrer. Antes de ele comer o x-salada, ele tinha que morder lá o x-salada, lá o Big Mac, para ver se o rei não ia se morrer envenenado. Então era um homem de extrema confiança do rei, de extrema confiança. O cara estava toda hora ali no lado do rei, ele sabia, ele ouvia um monte de coisa. Se tinha uma pessoa bem informada lá na Pérsia, era o tal do Neemias, porque ele estava ali colado no rei todo o tempo. E a Bíblia fala que esse homem estava ali, um judeu, e em algum momento ele ouve coisas sobre Jerusalém. Ele estava ali já fazia algum tempo. E qual que era o contexto? Você lembra lá que Jeremias falou assim, que 70 anos eles iriam ficar cativos e não tinha conversa. Lembra lá, casem-se, deem seus filhos a casamento, comprem casas, façam pomares, porque vocês vão ficar aqui 70 anos, está decretado isso. Mas chega num determinado momento, Deus levanta Zorobabel. Zorobabel é um profeta, um homem de Deus que tenta fazer uma reforma espiritual, religiosa, mas não dá certo, Zorobabel. Aí nesse meio desses 70 anos de cativeiro, também se levanta Esdras. Esdras é um profeta, tem até o livro de Esdras. Então Esdras começa a falar dessa reforma religiosa, de começar a trazer de volta o culto, tentar resgatar os valores da palavra de Deus na Jerusalém destruída. E nesse contexto aparece o jovem Neemias, o homem Neemias, o copeiro do rei. Querido, e é tão interessante, porque como que ele encontra Jerusalém? Neemias encontra Jerusalém destruída. Neemias ouve falar que Jerusalém está
destruída, foi queimada a fogo pelos babilônicos, os seus portões já não existem mais, as suas fontes foram travadas. A Bíblia fala no capítulo 3 de Neemias, que quando ele, 2 e 3, que ele começa a andar pela cidade, havia muitos monturos, muitos montes de lixo que impediam passagens, as pessoas não tinham acesso em toda a cidade, enfim, a cidade estava destruída. Teve até um comentário bíblico que eu li, que a pessoa falou bem assim, foi bem legal o comentário que ela fez. Ela falou assim: se você ler com atenção e prestar atenção no livro de Neemias, é capaz de você sentir o cheiro da fumaça que ainda queima os portões. Legal, né? Profundo, né? Mas enfim, só dentro. E aí, Neemias está andando, Neemias está ali, né, dentro desse contexto profético, de 70 anos de cativeiro, o povo de Deus todo na Babilônia, e o remanescente está em Jerusalém. O que é o remanescente? Os poucos que sobraram, pouquíssimos que sobraram. E os poucos que sobraram, se você for estudar na história dos reis, na Bíblia, eles deixavam quem como remanescentes? Os pobres. Pobre não dá serviço para ninguém, trabalho para ninguém. Então eles deixavam as famílias muito pobres, sem muita condição, eles ficavam lá na cidade, porque eles não teriam força econômica para restaurar uma cidade, eles não teriam força econômica para restaurar um povo, e muito menos um exército. Então ficava lá um remanescente, um pessoal ali e tal, e nesse contexto todo, o livro começa com Neemias recebendo a notícia de como estava Jerusalém. E quando a notícia estava em Jerusalém, pensa comigo, ele um judeu, mas Neemias estava bem na foto. Por quê? Porque Neemias estava na cidade de Suzã. Qual era a cidade de Suzã? Cidade de Suzã, eu até brinquei de manhã, sabe assim, quando você não aguenta o inverno de Curitiba e você decide, fala assim, seguinte, eu vou passar uma temporada em Cancún, porque lá está calor e aqui está muito frio e eu não quero ficar nesse frio. Suzã era essa cidade para os persas. Suzã era uma cidade de refúgio. Suzã era uma cidade que eles simplesmente saíam para se livrar do frio, para ficar de boa. E lá estava o jovem judeu servindo o rei em Suzã. Mas a palavra de Deus fala que quando ele ouve sobre Jerusalém, o seu coração dói. Quando ele ouve que a sua cidade está devastada, sobre cinzas, o seu coração dói. E aí aqui eu quero começar a traçar um paralelo da vida e da história de Neemias em Jerusalém com a minha e com a sua vida. Então ele começa a ver a cidade destruída, ele começa a ver a cidade sobre ruínas, e a Bíblia fala que Neemias, a primeira coisa que ele faz no capítulo 1 desse livro, presta atenção, eu vou ler para você no capítulo 1, no versículo 5, 6 e 7, olha só. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite. Por quem? Pelos filhos de Israel, teus servos. E faço o quê? Confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, a minha casa e a casa do meu pai, pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, isso está falando de Deuteronômio 30, e eu vos espalharei entre todos os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então o que Neemias entende? Querido, a primeira coisa que você precisa entender é: a sua vida e a minha vida hoje, ela é firmada sobre uma única e absoluta verdade. Nós vivemos o que vivemos hoje por causa do pecado. É interessante porque faz alguns dias Deus tem falado muito comigo sobre isso. Nós falamos pouco sobre pecado. Nós falamos muito sobre como sair de um lugar de tristeza, como sair de um lugar de podridão, como sair de um lugar onde nós estamos colhendo coisas que não gostamos de colher. Nós falamos muito sobre soluções, mas nós falamos pouco sobre a causa. Querido, a causa do mal do mundo chama-se pecado.
E eu quero dizer uma coisa para você que precisa ficar muito claro, e lamento não ter outra notícia para você, mas nós somos pecadores. Desde Gênesis no capítulo 3, nós somos pecadores. O pecado habita dentro de nós. Então, quando eu e você entendermos que aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós talvez não vivemos hoje e gostaríamos de viver, é resultado de um pecado que luta constantemente contra o nosso espírito, numa guerra interior dentro de nós. Então você precisa entender que não é porque eu e você estamos na igreja que nós estamos imunes ao pecado. Pelo contrário, nós só vamos parar de guerrear contra o pecado no dia em que a trombeta tocar e os anjos declararem e o Senhor vir sobre as nuvens, e como Paulo fala em 1 Coríntios, os nossos corpos no abrir e fechar dos olhos vão ser todos eles transformados, e a partir desse momento o pecado não pode mais habitar em mim e você. Até esse momento acontecer, o pau vai quebrar entre a sua alma e o seu espírito, e você vai lutar contra o pecado. Neemias entendeu que Jerusalém era o resultado de um povo que pecou. Neemias entendeu que o resultado de uma cidade devastada era uma cidade que pecou. Ele entra em jejum, ele entra em oração depois de ouvir notícias, porque a cidade, e ele fala aqui no versículo 6, pelos pecados dos filhos de Israel. Então, para a gente começar a entender o caminho de redenção que nos é oferecido a partir de Jesus, a primeira coisa precisa haver um entendimento de que somos pecadores, de que precisamos de um verdadeiro arrependimento, que é o primeiro passo para um caminho de redenção. Fale comigo: sem arrependimento eu não acesso redenção. Porque quando eu e você entendemos o pecado, nós nos arrependemos e entendemos o mal que ele faz para nós e no nosso relacionamento para com Deus, a partir desse entendimento, nos é liberado, nos é permitido acessar um caminho de redenção pelo sangue de Cristo. Porque, querido, nós precisamos parar de trazer um evangelho um tanto quanto fabuloso, um tanto quanto infantilizado. O pecado existe, nós vamos ter que lutar contra ele. O pecado é o mal do mundo. O diabo, ele já está vencido. O seu inimigo não é o diabo. O seu inimigo é o pecado que o diabo te oferece o tempo todo. Esse é o nosso inimigo. Então o diabo sabe o que oferecer para mim e para você, para nos tirar dos caminhos, dos princípios e dos valores que Deus tem. Então Neemias entende isso e ele começa fazendo o primeiro passo: Senhor, perdão pelos pecados, nós estamos assim porque nós esquecemos da lei de Moisés. E um menino que estava lá servindo o rei, que não precisava se preocupar com uma cidade. Vamos falar a verdade. Ele sabia que o cativeiro era de 70 anos, o povo sabia. Ele sabia que tinha um prazo. Por que Neemias quis se envolver numa situação que ele sabia que já tinha um decreto? Você já parou para pensar nisso? Não fazia 70 anos. E se você continuar a ler todo o texto, você vai ver que no final ele termina a obra e ele volta a servir o rei, porque não tinha dado os 70 anos. Mas por que Neemias se preocupa com Jerusalém? Porque, querido, quando Deus te chama para um propósito, você entra numa guerra independente de resultados. Porque o resultado quem faz é o Senhor. E Deus sabe muito bem quando Ele quer você em lugar específico e determinado. Vamos falar de Moisés. Deus sabia que naquele momento, no fundo do deserto, atrás do Monte Horebe, estava um jovem que lá atrás só matou um egípcio. Fique tranquilo, a Janaína ergue os 2 galões, tranquilo. Então, você precisa saber que Moisés estava lá atrás no deserto, frustrado porque ele tinha feito uma oração, ele tinha uma preocupação quando ele matou o egípcio. Qual que era a preocupação de Moisés? A aflição do povo no Egito. Passou-se 40 anos, Deus dá um jeito de chamar a atenção de Moisés lá na sarça e fala assim: Moisés, o clamor do povo chegou a mim, eu vi a aflição. A primeira coisa que você precisa entender é: Deus sabe como chamar a sua atenção quando Ele te quer num lugar específico. Deus sabe como conectar as coisas quando Ele quer você num lugar que é para você estar.
É interessante porque eu falei de manhã, tem uma frase do Danduque que eu amo, que ele fala assim: não é sobre a minha capacidade de ouvir a Deus, é sobre a capacidade de Deus se fazer ouvir e falar comigo. Quando Deus quer falar com você, Ele sabe como fazer para falar com você e chamar a sua atenção. A sarça não consumida começa a chamar a atenção de Moisés, até que Moisés se aproxima. Se Moisés não se aproxima, se Moisés não presta atenção, se aquilo não chama Moisés, jamais teríamos aquela conversa que tivemos em Êxodo. Então o que você precisa entender é: quando Deus quer você em determinado lugar, fazendo determinada coisa, Deus vai chamar sua atenção. Por isso você precisa entender que o primeiro passo é: ouça o que Deus está apontando para você. No mundo onde nós temos tantas informações, no mundo onde nós temos a rede social que fala um monte de coisa, de forma superficial, todas elas, Deus sabe como falar comigo e com você. Pensa aí uma vez que Deus falou com você, quando Deus te sinalizou. Deus sabe, e você sabe quando Ele consegue segurar o seu coração. E as notícias de Jerusalém seguraram o coração desse homem. A notícia de como estava Jerusalém conectou o coração de Neemias, e a partir do momento em que houve uma conexão com o tema que Deus queria, porque ele não precisava automaticamente se envolver, mas Deus o queria naquele momento para uma obra específica, Neemias é atraído à presença de Deus, ao propósito de Deus, e as coisas começam a se movimentarem, as coisas começam a se moverem ao seu entorno, para trazer testificação de que ele estava ouvindo a coisa certa e a hora certa dele fazer o que ele precisava fazer. Então, se você começar a ler ali no capítulo 2, que foi quando a gente leu, a primeira coisa, o coração dele foi tomado de tristeza. É interessante, né? Poderia ter sido tomado por preocupação, às vezes Deus nos chama com alegria, mas Neemias foi pela tristeza. O rei fala assim: você não está doente, isso aí é dor de coração, o que está acontecendo? E ele ficou muito temeroso, porque o rei poderia interpretar de que forma: você está infeliz de fazer o que você está fazendo aqui? E poderia dar um problema para Neemias. Mas a palavra de Deus começa a falar, e Neemias começa a conversar com o rei. Presta atenção no versículo 5 do capítulo 2. E disse o rei, se é do agrado, e disse ao rei Neemias, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Mas disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, quando você e eu nos conectamos ao que Deus está mostrando para você, quando eu e você entendemos o que Deus quer a partir de nós, você vai ver que as coisas começam a convergir para trazer para você confirmações de que você está no caminho certo. A Bíblia fala que Neemias vai falar com o rei, e o rei libera o seu homem de confiança. A Bíblia fala que ao falar com o rei dá acesso a ele para entrar como governador da cidade. Neemias, você tem acesso livre para entrar e sair de Jerusalém, porque você tem agora uma ordem, uma liberação do rei. Mais do que isso, Neemias, você precisa de recursos. Então agora eu estou dando cartas para o jardineiro do jardim do rei, e ele agora vai te dar todo o recurso que você precisa para reformar a sua cidade. Então o que eu quero que você entenda, a gente sempre aprendeu isso com o Levi: onde tem propósito sempre vai haver provisão. Quando você se conecta ao propósito de Deus para a sua vida, sempre vai haver provisão. Ela vai vir das formas mais inusitadas possíveis, mas nunca vai faltar. Nunca
nunca vai faltar. Por quê? Porque Deus te chamou para um lugar específico, para uma obra específica, para um tempo específico, para um propósito específico, e todas as coisas agora começam a convergir na vida de um cara que era um cativo num outro plano, numa outra cidade, num outro povo, mas agora convergindo para o seu propósito original. E é interessante que quando as nossas vidas começam a mudar, Deus vai mostrar para você que Ele está com você nos mínimos detalhes. E foi isso que começou a acontecer com Neemias. Deus começa a mostrar detalhes para você. Deus começa a falar, é aqui, é por ali. Coisas boas começam a acontecer, conecta aqui, ajusta aqui, conhece pessoas ali, pessoas que você nem imaginava começam a te ajudar. Por quê? Porque Deus está orquestrando todas as coisas para provar para você que foi Ele que chamou você. Então ele começa a falar com isso, e os recursos vêm. Mas, querido, capítulo 2, verso 10, ele começa, depois de andar pela cidade. Hoje de manhã eu estava conversando com o Júnior da Cimeia, né, Júnior? Nós estávamos falando, Neemias fica 3 dias andando na cidade à noite. Pensa uma cidade com os muros quebrados, sem portão, cheio de lixo, um monte de entulho, e a Bíblia fala que ele pega o seu cavalo e ele começa a andar pela cidade, e ele começa a ver, e ele começa a olhar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tem que ver aquilo. Aqui tem um versículo que fala, tentei passar com o meu cavalo, mas não consegui, de tanto lixo que tinha. Então ele começa a olhar a cidade, e todo mundo, quem que é esse cara que está aqui? De onde que surgiu? Querido, e aí no capítulo 2, versículo 10, ouvindo Sambalate, Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, quando você começar num propósito de Deus, quando você começar a empreender o propósito, aquilo que Deus quer para você, inevitavelmente, pessoas vão se desagradar. Inevitavelmente, você vai encontrar concorrência. É absoluto isso. Quando você entra numa empresa, inevitavelmente vai ter alguém que vai dizer que não foi para sua cara. Vai ter pessoas que vão dizer da onde que veio, por que veio, o que quer. E aí ele encontra aqui já Sambalate, Horonita, Tobias, o Amonita, e depois tem mais um outro perturbado aqui, Gessem, que vem só para atormentar a vida de Neemias. Então eu quero tirar você dessa, sabe, querido, dessa tua fantasia de que o propósito de Deus para a sua vida vai evitar guerras. Não vai, você vai ter guerra. Você vai ter que lidar com coisas muito profundas que nós vamos trabalhar aqui. Então ele encontra os seus inimigos. E aí a palavra de Deus fala que eles começam a fazer, ele vai encontrar aqueles que ficaram ali, os remanescentes, e ele começa a ter algumas reuniões e dizer, olha, Deus falou isso para mim, aconteceu isso, eu consegui o favor do rei, e todas as coisas, e nós vamos começar. Isso está lá no capítulo 2, o versículo 20, olha só isso aqui, vamos falar do 18, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então me disseram, levantemo-nos e edifiquemos, esforçaram as suas mãos para o bem. Então, ou seja, aqui ele encontrou pessoas que também queriam fazer parte do propósito na sua vida e do propósito de Jerusalém. Mas, ouvindo Sambalate, Tobias e Gessem, zombaram de nós, desprezaram-nos, dizendo, que é isso? Que fazeis? Quereis rebelar-vos contra Deus? Querido, a primeira coisa que a sua oposição vai querer fazer com você, no trabalho, na empresa, na igreja, no seu ministério, onde você for inserido, é colocar em xeque o seu caráter. A primeira coisa que eles vão fazer é olhar para você com desprezo. Quem é você na fila do pão para querer fazer isso agora? Eu lembro que teve muitas situações, quando a gente está há muito tempo trabalhando em alguns lugares e vão surgir mudanças, a primeira coisa que as pessoas falam é assim, nossa, mas a gente sempre fez assim, o que você veio agora aqui quer mudar? Sempre foi assim. Então as pessoas sempre trazem um contexto de desprezo por aquilo que você quer mudar, e elas vão colocar em xeque o seu caráter, para quê? Para tentar tocar na sua
identidade. Foi assim com Jesus. A palavra de Deus nos fala que quando Jesus começa a pregar em Nazaré, as pessoas não acreditam e falam assim: mas não é o filho de José? Não é o filho da irmã Maria? Agora está aqui falando que é Messias? As pessoas sempre vão tocar em áreas frágeis da sua vida pelo seguinte propósito: para você parar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E elas vão tocar na sua área mais sensível, a sua identidade, a sua família, o seu histórico, áreas de realmente muita vulnerabilidade, que às vezes até não está nem tão tratada dentro de você, por um único propósito: parar o propósito de Deus na sua vida. Então eles começam a colocar em xeque tudo isso a partir de uma acusação, de uma identidade. E você precisa ficar atento que isso sempre vai acontecer com você. Mas no versículo 20 fala assim: então respondi, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Querido, um homem e uma mulher de Deus que ouve a voz de Deus, sabe quem o fará crescer. Sabe de onde vem a força, os recursos e a vida para o fazer crescer. Então Neemias fala: o Senhor dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edifiquemos. Mas, aí já larga nos meninos: mas vós, Sambalate, Tobias e Gésem, não tendes parte, nem justiça, e nem memória em Jerusalém. E a obra começa, querido, aqui, tudo começa sempre muito bem. Quantos projetos na sua vida começaram muito bem? Casamento, sempre começa bem. Já começa com a lua de mel. Já começa bem. Casamento é uma benção. Mas os dias vão passando. As dificuldades vão aparecendo. Daqui a pouco você só fica com a lua, porque o mel foi embora. Querido, você precisa entender que tudo começa bem. E quando o trabalho começa a ir bem, quando o trabalho, as coisas começam a avançar, olha só o que acontece no capítulo 4 de Neemias, no versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignaram muito, e escarneceram dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Olha só: e estava com eles Tobias o amonita, e disse: assim, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Querido, quando você começar a trabalhar e o resultado começar a aparecer, as pessoas vão trazer desvalorização e críticas ao seu trabalho. As pessoas olharão e dirão assim: nossa, sabe quando você abre um negócio e a pessoa fala: passei lá na frente, é aquela lojinha lá, né? É aquela portinha. Você que pinta aquele quadrinho? Eu vi. Você que tem um negocinho? As pessoas sempre vão fazer comentários de desvalorização naquilo que você começou, querido. Só que eu e o pastor Valdeir, diante do mar, do Oceano Atlântico, ontem conversávamos sobre isso, né, pastor Valdir? Ezequiel estava no Rio Quebar, nós estávamos diante do Atlântico. Eu e Valdeir conversávamos e falava assim: a gente precisa parar de desvalorizar os pequenos começos. Você precisa valorizar os pequenos começos, porque a vida é um processo de melhoria contínua. A portinha hoje pode se tornar uma multinacional daqui a 20 anos. O projetinho hoje pode impactar nações daqui a uns anos. O livreco hoje pode se tornar um best-seller daqui a alguns tempos. Só que a gente para porque a gente ouve esses comentários. A gente para porque esses comentários mexem na nossa alma. A gente fala assim: nossa, você está ainda lá com aquela célula? Uma vez uma pessoa do meu trabalho falou: nossa, você ainda está nessa ainda lá de cuidar de célula? Eu falei: enquanto o Senhor me permitir, estarei lá. As pessoas, elas vêm com comentários para desvalorizar aquilo que você começou. Querido, não despreze os pequenos começos. Não despreze. Se você foi chamado por Deus e Deus te deu uma palavra,
Continua nela e Deus vai honrar a sua lealdade, a sua fidelidade. A intenção do diabo é sempre tocar em áreas de fragilidade da sua vida para fazer você parar. Então começa essa questão. E aí, olha só, eles falam que querido, eu quero que você entenda uma coisa. Se você ler Neemias, você vai ver que em determinados momentos fala no livro que Neemias colocou pessoas para morar dentro da muralha. Então pensa na largura de uma muralha de Jerusalém para ter uma casa lá dentro. Tinha uma casa na muralha. E as pessoas moravam dentro da muralha. Aí chega um endemoniado e fala assim: se passar uma raposa vai cair um muro. E aí as pessoas acreditam que a raposa vai derrubar o muro, que tem uma casa lá dentro. Não precisa nem de fé, precisa só de razão para ver que tem uma má intenção nesse comentário. E aqui, querido, eu quero que você entenda. Aí eles começam, aí o que ele faz? Ele ouve o comentário, mas o que ele faz no versículo 4? Ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, não risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Querido, Neemias vai e coloca diante de Deus. Não adianta discutir. Não adianta você ficar lidando com a sua alma, achando que... Não adianta, coloca diante de Deus. Entrega essas pessoas, esse comentário para o Senhor. Ele vai julgar. Eu falo, você pode defender todo mundo, mas não se defenda. O dia que você se defender, Deus não defende você. Aprenda isso de uma vez por todas. O dia que você se defender, Deus não defende você. Sabe por quê? Porque Jesus falou: conhecereis as árvores pelos seus frutos. Logo, logo, o seu fruto vai aparecer. E nós vamos ver se essa goiaba é doce ou está cheia de bicho. Não precisa se defender. Você tem um pai que te defende. Então Neemias vai para a presença de Deus e coloca esses caras diante de Deus. E aí o que acontece no versículo 6? Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava ao trabalho. Querido, aqui nós vamos falar sobre o meio, metade. O BO está na metade. Quando você chega na metade do projeto, ali é provado seu coração, sua resiliência, sua persistência, suas motivações. Querido, você precisa tomar cuidado. Eu não lembro, eu falei o versículo, mas não lembro qual foi o profeta que falou: aviva, Senhor, a tua igreja no meio dos tempos. Foi Abacuque? Foi Zéias? Abacuque? Foi um desses. Falou: aviva, Senhor, a tua igreja no meio dos tempos, porque o meio é um lugar onde tudo é colocado à prova. Quando você recebe a célula, é uma bênção, mas depois de um tempo a célula começa a dar pipoco. Jesus, não sei o que eu faço, será que era para eu ser líder mesmo? Será que não se enganaram? Será que... Querido, o meio dos tempos é nessa hora que vem a convicção do Espírito, diz assim: Deus me chamou. Se Ele me chamou, Ele não errou. Não é sobre mim. Nesse posicionamento, a fé brota. E era isso. Então tome cuidado com o meio. Tome cuidado, você começa a fazer uma caminhada, você para na metade. Você tem que tomar cuidado com o meio. Então aqui ele começa e ele vê o trabalho. E sucedeu que Sambalate, Tobias de volta, eles vêm crescendo a reparação, e eles começam a irar-se de sobremodo quando vê que o muro está crescendo e a coisa está acontecendo. Querido, para de se enganar. Tem pessoas que não gostam de ver o seu crescimento. Tem pessoas que não gostam de ver você avançando. Para de se enganar. Para de achar que todo mundo fica super feliz. Só que a questão está: até onde você vai dar ibope para isso? Até onde? Aí continua: e ligaram-se entre si para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Querido, tudo isso é para tirar você do foco. E hoje nós vivemos um mundo de muita demanda. Muita gente quer colocar muita coisa sobre mim e sobre você, para a gente perder o foco. Eu e o pastor Valdir conversávamos sobre isso. Se Jesus te chamou para fazer uma coisa, faça uma coisa. Davi falou: uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei. Não era 2, não era 10. Eu falei de manhã, querido, tem pouca gente na igreja fazendo muita coisa.
Você pega o número de voluntário, é os mesmos que estão no voluntário, é os mesmos que estão no Kids, aí pega uma escalinha no louvor, aí pega uma escalinha no Abacuque, aí é líder de célula. Pouca gente se envolve, aí é pouca gente fazendo muita coisa. Quando a palavra de Deus nos ensina a ter foco, foca numa coisa. Se cada um fizer uma coisa, ninguém vai ficar sobrecarregado. As pessoas só ficam cansadas e sobrecarregadas quando elas estão fazendo coisas que elas não deveriam estar fazendo. Porque se nós fazemos uma coisa só, nós focamos nessa uma coisa, porque a obra do Senhor não causa dores. Só que como eu tenho um grupo de pessoas que lidam com muita coisa e pouco braço, eu tenho um monte de gente que tem muito braço e não faz nada. Uma coisa, só uma. Então você precisa entender que fazer parte do propósito de Deus vai ser necessário envolvimento, comprometimento. Neemias podia ou não podia ficar lá com o rei, tomando um gole de vinho, uma mordida no x-salada, como ele sempre estava? Podia. Ele sabia que ia demorar ainda os 70 anos? Sabia. Mas quando o propósito de Deus acende uma chama dentro do coração de um homem, ele não consegue resistir. É sobre um coração incendiado por algo maior do que ele. Deus não precisa de nenhum de nós para fazer a sua obra, mas o Senhor nos chama para incendiar o nosso coração e nos fazer entender que podemos fazer parte de algo muito maior do que a nós mesmos. A nós mesmos. Hoje nós plantamos coisas nos nossos filhos que talvez eles vão colher e nós nem estaremos mais aqui, mas isso não impediu a semeadura daquilo que eles vão colher. Porque o propósito de Deus é maior do que a gente. Neemias entendeu isso. Para viver coisas grandes, queridos, eu e você precisamos estar conectados ao céu, entendendo o que o Senhor quer de nós. Entendendo? Aí eles começam. Aí, querido, olha só no versículo 11 do capítulo 4. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Querido, presta atenção. Se você lê Neemias, Sambalate, Tobias e Gésem atormentaram a obra o tempo todo. Quantas vezes eles atacaram Neemias? Nenhuma vez. Sabe o que Deus falou para mim? Porque isso chama-se alma. Falou, Sérgio, presta atenção. O foco dele sempre foi parar o propósito, que era a reconstrução. Todo esse movimento fora é alma querendo fazer você parar aquilo que você não pode parar. Se for para a gente colocar um contexto espiritual, construa no espiritual, e a alma vai ficar gritando para fazer você parar o espiritual. Se você sair daqui essa noite entendendo que a sua alma milita para parar o propósito, glória a Deus, mensagem entregue. Tudo isso que você sente é só para parar o propósito da obra. Tudo isso que você lida é só para parar o propósito maior. Então, eles nunca atacaram, mas eles atormentaram o tempo todo. E assim faz o diabo. Ele atormenta. O que a Bíblia fala? Vigiem, porque ele está ao seu derredor, bramando como um leão. Derredor, porque ao redor tem os anjos, mas ele fica berrando, tentando confundir a voz do céu, tentando confundir o propósito do céu. Ele fica berrando, berrando, berrando em volta ao derredor. Ele não tem acesso, a não ser que você deu acesso. Então ele tenta confundir a sua alma para que ele tenha acesso e pare a obra. Então Neemias começa a entender, e aqui é nesse momento em que você vai ter que ser persistente, querido. E aqui você vai lutar contra uma coisa muito poderosa: preguiça. Quando a gente está no meio, dá uma tiriça. Eu lembro uma vez eu morava no condomínio, na casa da minha mãe, fizeram um campinho. Síndico era meu pai e um outro cara. Falaram assim, nós vamos fazer uma quadra de areia para vocês. E a piazada, nós éramos uns 15, fechou. Só que tem o seguinte,
vai descer 7 caminhões de areia ali atrás do condomínio. A quadra está pronta. Vocês vão pegar os carrinhos de mão, vão pegar aqueles 7 carrinhos de areia e vão jogar dentro dessa quadra para vocês jogarem. Fechou, fechou, fechou. Ih, fechou. Sabadão chegou 7 caminhões de areia. Parecia o Saara. Cada um com um carrinho e meia dúzia de pá. Enche, atravessa o corredor, entra dentro do condomínio e joga. Cara, terceiro carrinho, eu já falei assim, larguei. Não vai dar. Porque daí você começa a lidar com a preguiça. Ah, não vai dar. Ai, estou cansado. Ai, que dor na mão. Ah, se começar a paia pesar, aí você começa, vamos inventar uma engenhoca, vamos pôr uma esteira aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos rolar os baldes, só bobagem para você não fazer o que você tem que fazer. Querido, a Bíblia fala em Provérbios, o que mata o homem é a preguiça. Ai, que preguiça, o Júnior falou que o ensaio é às 8 no domingo. Aí o Satanás fala, e você lembrou que você acordou cedo a semana inteira? Aí você fica com mais dó de você. Meu Deus, eu acordei cedo a semana inteira e domingo tem que estar às 8. Ai, que dó de você. Querido, nós precisamos entender que a preguiça paralisa a gente das conquistas. Paralisa a gente das coisas de Deus. Você precisa ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Não para de trabalhar. Aí você fica com preguiça. Aí você não conquista nada. Neemias teve que insistir. Neemias colocou vigias no capítulo 4, verso 13. Colocou guardas debaixo de trás do muro. Com espadas. Pus o povo pelas suas famílias. Com as suas espadas, com lanças e com arcos. Aqui, querido, eu falei de manhã. Se você tem um projeto, coloque pessoas de oração no seu projeto. Se você tem um projeto, se você começou alguma coisa, coloque pessoas que você confia para orar por isso. Eu brinquei que quando a coisa aperta, eu vou lá na minha mãe. Minha mãe e meu pai, preciso que vocês orem por causa disso, disso. E nós vamos orar. E aí ela sempre fala, a sorte de vocês é que vocês têm uma mãe que ora. Querido, você tem pessoas, leva no seu discipulador, estou com um projeto aqui, quero manter ainda aqui em sigilo, porque estamos orando, mas ora comigo, busca o Senhor comigo, vigia comigo, olha lá, estou com os inimigos, vigia. Querido, quantas vezes, quantos problemas eu tive na empresa, e eu ia para o Gersão, eu ia para o Marcelo e dizia, estou com BO lá, estão querendo me derrubar lá, o negócio não está acontecendo, vamos orar, Piazinho, vamos orar, e sempre o Senhor me deu vitória, porque uma vida de um cristão, um projeto de um cristão, precisa ser regado à oração, querido, e você precisa de, sabe quando você fica com dúvidas, você não sabe que você vai para a direita ou para a esquerda na sua caminhada da fé, peça para alguém orar por você, senta com o seu rioche, um homem experiente, vá pedir conselho para pessoas experientes. Não faça igual Roboão, o filho do Salomão, que foi pedir conselho para meia dúzia de borréia lá, que enterraram a vida dele e racharam o povo de Deus. Peça conselho para pessoas. Vamos tomar um café? Preciso de um conselho. Vamos, ora comigo aqui, estou meio nebuloso. Neemias fez isso. Continua. Olha só. No versículo 17, e os que edificavam o muro, e os que traziam cargas, e os carregavam cada um na sua mão, fazia obra, e na outra usava a arma. Querido, eles estavam com a colher de pedreiro aqui numa mão, tampando os muros, fazendo as coisas de madeira, e na outra com uma espada. Quando que eles usaram a espada? Nunca, mas a espada estava ali. Vigia, mas o seu foco onde que é? Aqui, ó. O seu foco é no muro, o seu foco é no projeto, o seu foco é onde Deus chamou você para fazer. Se Deus te chama, querido, aí é assim, Deus chama o cara para ser levita, o cara faz tudo menos ensaiar. Não, porque eu recebo do Espírito, o Espírito vai te ensinar a fazer os acordes, hein, Ricardo?
Se Deus te chamou para fazer uma coisa, se dedique, estude sobre isso, leia sobre isso, ouça sobre isso, fale com pessoas sobre isso, ande com pessoas que fazem a mesma coisa para você aprender. Se Deus te chamou para o ministério infantil, aprenda. Se Deus te chamou para cura, aprenda. Pastor Valdeir, pastora Jô, estou lendo, estou indo para o curso, vamos junto no seminário, e vamos sentar aqui, preciso saber disso, preciso saber daquilo. Envolva-se, invista naquilo que Deus te chamou para fazer. Se é o teu ramo de negócio, o cara que abriu um negócio, ele não sabe nada, nada. Aí o cara quer abrir uma oficina e nunca mexeu numa chave de fenda. Hein, Jimmy? Quero ser marceneiro. O cara não sabe nem o que é um MDF. Vai estudar, se dedique, ouça o que Deus falou para você, organize as coisas, planeje as coisas, converse com pessoas que podem agregar para você, avance nessas coisas e tenha foco. Querido, tem gente que foca em um monte de coisa e não faz nada. Eu tinha um problema, fui liberto em nome de Jesus. Sempre fui meio acelerado. Não sei se você reparou, não parece mais, né? Eu tinha uma mania, eu era o Zé empolgado, empolgação para mim era tudo. Eu começava a ler 4, 5 livros ao mesmo tempo. Só que não era 4, 5 livros sobre o Espírito Santo. Era sobre o Espírito Santo, era sobre o demônio, era sobre o avivamento, era sobre o inferno, era sobre a terra. Não tinha nenhum a ver com o outro. Nada. E aí você olhava no meu criado mudo, tinha aquela pilha de livros assim. Aí a Luciana olhava e dizia assim: o que é esse aqui? Aí um dia ela falou: isso aqui é a sua alma. Ó, aqui, ó. Amor, você nem sabe. Aí às vezes eu falava as coisas. Não, porque eu falei. Aí eu não lembrava qual era o livro. Porque era tudo pela metade. Um capítulo, 2, 5, 4. Um dia eu falei: Senhor, chega. Eu vou. Aí fui matando um, fui matando o outro, fui matando. Hoje eu já não leio mais títulos diversos. Se Deus está falando comigo sobre um tema, eu vou focar só nesse tema, até que o Senhor me diga outro tema. Porque senão, querido, é um monte de coisa que não serve para nada. Aí tua mente fica confusa, aí você fica cheio de coisa e um monte de coisa superficial, porque você não aprendeu nada, porque você não entendeu nada, porque você não terminou nada. E aí você fala: não, mas eu estou me dedicando à leitura. Para de se iludir. Então, querido, você precisa organizar a sua vida. Você precisa planejar as coisas. Você precisa focar no que Deus quer, sempre focando em construir. Deus tem falado para mim: para de corrigir e vai construir. Para de corrigir e vai construir. Palavra do momento para mim tem sido organização. Falei com o Júnior sobre isso essa semana, falei com o Valdeir, fui abrindo meu coração para os meninos, falando: Jesus está falando comigo, organização, tem que organizar, mas organizar porque está desorganizado, ou talvez a gente tem que organizar porque aquilo que nós vamos viver vai precisar da organização de hoje. Então a gente precisa organizar. Então como que eu me organizo? Vamos ler, vamos orar, vamos conversar, vamos pegar conselho, porque a gente precisa focar em organizar, porque quem não organiza não constrói, querido. Quem organiza não constrói nada. A vida passa e passa rápido. E quando você vê, o que você deixou? Nada, porque você sempre foi uma confusão de alma. Neemias era um cara focado, que mantinha o foco. No versículo 20 do capítulo 4 fala: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Querido, você precisa de pessoas fiéis ao seu lado. E aqui hoje de manhã eu falei, eu vou fazer um adendo de novo. Querido, o que estava acontecendo? Cada um estava reformando o muro aqui, ó. Minha família reforma aqui, família do Levi reforma lá, família lá do Rafa reforma lá. Cada um foi reformando um pedaço do muro. Mas eles ficavam longe um dos outros. E como tinha as ameaças do inimigo, Neemias teve a ideia: seguinte, vocês vão estar reformando, espada na cinta, colher de pedreiro na outra. Quando vocês ouvirem o som da buzina, nós vamos se reunir. E vamos estar todo mundo junto no som da buzina. Querido, quando que toca a buzina? Toca a buzina 10 da manhã e toca a buzina 18 da tarde na comunidade cristã.
toca a buzina, reúne o povo. Todo mundo constrói durante a semana, mas quem trabalha no domingo, do Senhor está roubando, do Senhor está roubando. Quem aqui chega atrasado, o seu nome fica ausente e ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado por não saber a lição. O pastor faz a pergunta e ele diz: eu não sei não. Querido, a buzina toca 10 horas. Faz 3 semanas que nós estávamos ali de voluntário, no dia do voluntariado. Me escandalizei. Os irmãos chegam muito atrasados no culto, irmão. Me escandalizei. No meio dos louvores é só uma forma de dizer, tá, querido? Você precisa chegar no horário no culto. Porque se você não chega no horário no culto, a hora que a buzina toca, teu filho vê que você sai de casa 5 para as 10, você mora lá no Boqueirão e quer chegar aqui 10 horas. Não vai chegar, Pautinho, não vai chegar. Tá bom? Você sai de lá, 35, 9h30, para o carro e entra aqui faltando 5 minutos, ouve a música, vê a contagem regressiva, vê que eles mudaram o relógio, vai dar tudo certo. Querido, não dá. Porque daí você chega atrasado, aí teu filho e tua filha vai crescer, vão querer chegar atrasado nas festas, nos lugares. Aí você vai dizer, pô, mas a gente sempre chega atrasado. Ele vai dizer, mas você chega atrasado no culto. Aí quer reclamar que eu não quero ir para a escola segunda-feira. Tem que dar exemplo por atitudes. Chega 18 horas, tocou a buzina. Esses dias brinquei com alguém. Tocou a buzina, tocou e o noivo já passou. E você chegou só agora. Tem que chegar no horário, irmão. Célula, se a célula começa às 8 horas, chega às 8 horas. Aí tá todo mundo lá na adoração. Aí eu lembro da minha época de célula. Tinha uma pessoa da minha célula que estava todo mundo na adoração. Minha célula era grande. A pessoa chegava às 8h15, 8h20 no meio do louvor. E o nosso louvor era Xaramanaia. Todo mundo estava ali, Levi. Aí a pessoa chega assim, oi, beijo, oi, beijo. Oi. Ela saía beijando todo mundo. Uma beijação só, acabou o louvor, irmão. Falava assim, cara, chega 5 minutos antes e beija todo mundo, sem problema. Mas não dá para chegar às 8h15 e querer beijar a célula inteira. A gente tem que ter responsabilidade. Se o culto começa às 18 e às 10, a gente chega às 18h10. Tocou a buzina, vem para a igreja. Tocou a buzina, estou na célula, o povo está se reunindo o quê? Para celebrar, para orar, para adorar. Tocou a buzina, irmão. E ela toca bem certinho, porque nós deixamos no horário de Brasília, aqui 10 horas começa, 18 começa. Então assim, quando você chegar atrasado, eu sei que uma vez ou outra acontece, mas não dá para ser uma rotina. Amém? Só um adendo. Glória a Deus. Aleluia. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um de nós ia com as armas e com a água. Querido, armas e água, você vai ter que trabalhar para conquistar. Uma coisa só. Falei de manhã. Tinha um discípulo meu que tinha uma empresa, 15 funcionários, empresa grande, fazia móveis para Curitiba. A empresa dele faliu. Ele fazia projeto e ele fazia só desenho no computador, bonitinho, né? Bombadinho, né? Vou fazer projeto, vou vender. Mas aí faliu a empresa. Aí ele chegou e falou, Serginho, faliu a empresa, vamos ter que mandar todo mundo embora, vamos fechar, vamos vender tudo. Eu cheguei para ele e falei assim, mas daí, cara, o que você sabe fazer? Vai trabalhar de funcionário? Não. Sempre empreendi e tenho um chamado para empreender. Tá bom. O que você sabe fazer? Cara, há uns 8 anos atrás, eu arrumava cadeira. A gente arrumava cadeira. Eu falei, mas você sabia arrumar cadeira? Sabia. Então por que você não arruma cadeira? Vamos orar. E colocamos em oração. E ele começou a arrumar cadeira. Começou a arrumar cadeira. Hoje meu discípulo vive um nível de vida e de prosperidade que ele nunca viveu tendo uma empresa com 15 funcionários. Próspero, abençoado, alegre, feliz, bonito. Né, Godinha?
vivendo o propósito de Deus, porque ele entendeu, Deus me deu uma coisa para fazer, se é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou fazer. Se é isso que Deus te ensinou para fazer, é isso. A gente quer saber muita coisa, por que a gente quer saber muita coisa? Se Deus te ensinou uma atividade, foque nessa uma atividade. E Deus vai te prosperar, e Deus vai te abençoar. Você precisa focar. Você precisa entender o que Deus quer. No meio, querido, aí aqui, presta atenção nisso aqui. Capítulo 6. Pai, para o tempo. Sambalat, Tobi e Gesem enviaram para dizer, vem, congregue-nos juntamente com aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer o mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Querido, presta atenção. Sambalat, Tobias e Gesem convidaram Neemias para ir jantar com eles e ter uma reunião com eles 10 vezes. Quantas vezes Neemias disse não? 10 vezes. Porque o propósito deles não era agora uma aliança, o propósito deles sempre foi o mal. Agora, quando eles viram que o resultado estava aparecendo, querido, quando o resultado aparecer, vão vir associações oferecidas para você, que você vai ter que se posicionar. Fica ligeiro. Esses caras eram amonitas, moabitas, eram homens de outros povos, com outra cultura, com outros valores. Aí quando o homem de Deus, a mulher de Deus começa a crescer, o cara vem te oferecer sociedade. Porque ele viu que você já cortou o capim, já abriu a picada no meio do mato, agora ele quer construir com você. Fica ligado. Fica ligado. Quando não tem escala no grupo de louvor, é difícil achar alguém. Aí a hora que tem 50 aqui, que começa a dizer que vai ter um evento e vai ter gente de fora para pregar, todo mundo quer vir. E acha que tem que ficar chateado porque não foi chamado. Está errado. Neemias ficou naquilo que Deus mandou para ele ficar até o final. Até o final, Neemias estava ali focado. Vai vir gente querendo fazer sociedade com você que não é para estar perto de você. Uma vez eu vi um testemunho de um cara que ele estava com um livro pronto e os caras chegaram para ele e falaram assim, nós pegamos o seu livro, nós gravamos ele em áudio, nós mandamos editar, nós mandamos imprimir e nós te damos um escritório, pagamos o aluguel por 2 anos para você publicar o livro e a gente bancar você como sócio. E ele falou amém. Quando ele foi orar, Deus falou para ele, Sambalat, Tobias e Gesem. E ele disse não. Depois ele foi descobrir que eram só pessoas que queriam expurgar ele e queriam só o dinheiro dele. Fica ligado. Fica ligado. Quando é de Deus, vai vir e vai fluir, irmão. E aqui tem outro valor. Aqui tem negociar princípios. Para de negociar com pessoas que não têm princípio. O cara que diz que compra mais barato daqui para você vender mais caro aqui. O cara que tem um esqueminha ali. O cara que tem uma nota não sei de onde aqui. O cara que pega lá não sei o que. Para de quebrar princípios para lucrar. Neemias ficou e disse 10 vezes, não quero aliança com vocês. O meu foco é terminar o muro e os portões. Então para de fazer alianças com pessoa que não é para você estar. Querido, quantas pessoas estão na sua mesa que Jesus já falou para não estar mais na sua mesa? Mas elas continuam lá. Quantas pessoas Jesus já falou para você afastar da sua casa e elas continuam lá? Quantos amigos do trabalho Jesus falou para você não almoçar com eles porque eles estão contaminando você e você continua almoçando com eles, que você não diz não? Quantos prestadores de serviço você vai prestar serviço para eles e Jesus já falou para você, não quero você com eles, e você sabe que eles são maracutaia e você continua com eles? Neemias disse não. Princípios vão gerar prosperidade. A gente não fala de dízimo de oferta que a igreja precisa de dinheiro. A gente fala que dízimo e oferta vai trazer prosperidade para você. Para você.
Então aqui, Sanbalat e Tobias eram povos de outras nações, com outros valores, e a gente insiste em ter aliança com pessoas que não é para ter aliança. Jesus quer restaurar os seus sonhos, Jesus quer fazer essa portinha que alguém está dizendo que uma raposa vai derrubar. Ele quer fazer uma coisa grande, mas ele vai fazer uma coisa grande a partir de um posicionamento do homem e de uma mulher de Deus, em verdade, em honestidade, em princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus, que entendem. Gente, a gente não é bobo. A gente está há muito tempo nessa vida de igreja e de Bíblia, e o pecado cheira mal e a gente conhece o cheiro de longe. Só que tem dias que a gente quer, como a gente se leva pela alma, nós colocamos o grampinho aqui, não estou sentindo o cheiro, e você entra. Uma semente que pode dar uma árvore que você não sabe a quantidade de frutos, e vai dar muito B.O. Então assim, Neemias, querido, sabe quanto tempo era o cativeiro? Para terminar, fica em pé. 70 anos de cativeiro. Esdras ficou parado 8 anos a reforma. Zorobabel antes, Esdras 8 anos. Depois chega Neemias. Querido, Neemias terminou o muro em 52 dias. Sabe o que eu entendo aqui? Se você for fiel, tem velocidade. Se você for verdadeiro, tem velocidade. 8 anos em 50 dias. É que nem quando eu falo assim, sabe o que é triste, gente? Que a gente é muito imediatista. Pensa comigo, você vive a tua vida com Deus do jeito que você está vivendo. Eu não sei qual que é e não estou aqui para te julgar. Você vive a tua vida, dia após dia, rotina. Aí Jesus chega aqui e fala assim para você, usa alguém, diz, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jejum aqui de 21 dias. Cara, parece que ele falou que você vai ficar 21 séculos em jejum. Parece que ele falou assim, vai ser 21 anos de escravidão, que nós vamos te bater no chicote todo dia. Só que você não pensa que 21 dias pode mudar a sua história para sempre. Jerusalém foi mudada porque um homem se posicionou em 52 dias. A cidade foi restaurada, o culto foi restaurado, os valores foram restaurados. Eles expulsaram os povos que estavam ali contaminando com outras ideologias, com outras crenças. Eles expulsaram para fora, querido. Eles deixaram um povo restaurado, renovado, uma cidade pronta para receber remanescentes, que eram todas as palavras proféticas dos outros profetas, que ainda nem era tempo. Ou seja, Deus preparou Neemias para organizar a coisa antes da coisa acontecer. Deus quer que você organize a sua vida antes da coisa acontecer, porque quando os celeiros se abrirem, quando a chuva do céu vier, você precisa ter celeiro pronto. Organização, querido. Seja fiel naquilo que Deus mandou você fazer, e você vai ser próspero e vai ser abençoado. Para de querer fazer 50 coisas. Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer? É isso, então é isso que eu vou fazer. Não interessa o que as pessoas vão falar, é isso aqui. Até o Senhor não apontar outra coisa, você faz o que Ele mandou você fazer. Jesus era assim, querido. Jesus não perdeu tempo, Jesus tinha 3 anos para mudar o mundo. Aí você fica aí, ano após ano, ano após ano. Querido, se Jesus falar para você o seguinte, meu garoto, vou te dar aqui um prazo de jejum e oração, mergulha nesse troço, quero ver se a tua vida não vai mudar. Faça o que Ele está apontando para você. Ele já colocou no seu coração, porque seu coração queima por algo. Ele já colocou algo aí. Seja como Caleb. A Bíblia fala que Caleb, com 80 anos, tinha energia e disposição de quando ele saiu do Egito. Desce o rio hoje, 80 anos, ele estava conquistando, lutava igual um menino. É isso que Jesus tem para mim e para você, querido. Palavra de Neemias. Depois você lê, sabe, você vai ter que lutar contra a mentira, você vai ter que ter coragem, mas Deus vai ser reconhecido. 52 dias e tudo foi feito, e a vida do povo de Deus mudou para sempre. Tem coisas que você vai fazer aqui na igreja que vai mudar a história dessa igreja para sempre. Tem coisas que Deus deu para você, que se você fizer, Deus pode mudar a nossa forma de conduzir. Só que você tem que ter convicção no que Deus chamou você, no que Deus está falando para você, e fazer. Ouça, reconheça o que Ele falou, planeje e construa. Homem nenhum consegue viver sem construir algo. É frustrante não construir nada. É hora da gente construir.
Feche os teus olhos. Primeira coisa que eu queria orar. Talvez você está olhando a tua Jerusalém desolada. Você está cansado da tua vida. Você está... deu. Você está longe dos caminhos do Senhor. Eu queria saber se existe alguém no nosso meio que ainda não aceitou o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Porque se você não tiver Jesus como seu Salvador, querido, você não vai ouvir. E se você não ouvir, você não vai planejar. E se você não planejar, você não vai construir. Se você precisa começar do começo. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Se temos alguém aqui em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu queria orar daqui mesmo com você, mas que você só levantasse a mão, todos de olhos fechados. Temos alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, ou que está longe dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus? Dá um tchauzinho para mim que nós vamos orar aqui por você. Tem alguém? Amém, aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Vamos orar, ora comigo, igreja. Senhor Jesus, nessa noite, eu coloco o meu coração diante de Ti, e aceito o Senhor como único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. E seja o meu Senhor. Seja o meu guia. Seja o meu mestre. Seja aquele que me conduz. Eu oro para que o Teu Espírito venha sobre mim, trazendo direção, conselho, consolo, sabedoria, poder, para que eu viva tudo que o Senhor quer que eu viva. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus por essas almas. Aleluia. E você, querido, que está lidando, Serginho, eu falei para o Valdeir, às vezes, a pressão externa, às vezes ela tenta consumir a gente. Às vezes a gente tem uns níveis de cobrança pessoal, que parece que a gente está sendo torturado. Mas tem que fazer, mas parece que eu tenho que desenvolver, eu tenho que fazer, eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar naquilo, e isso consome você. Nós precisamos entender que nós somos homens que buscam uma coisa só. Davi buscou uma coisa só. Muitos homens de Deus, eu poderia dar muitos exemplos aqui, queriam só uma coisa. Queridos, você está perdido na sua vida. Você não sabe, você não tem possibilidade de construção. Você vê que nada você está construindo. A tua vida é uma bagunça, a tua mente é uma loucurada, é um pensamento acelerado o tempo todo. Eu quero orar com você. Quero que você se junte aqui, venha aqui no altar e nós vamos orar por projetos que estão parados, que você enterrou projeto aí, habilidades que Deus te deu e você está ainda lidando. Será que é para mim? Será que não é para mim? Será que é isso? Querido, pega depois, senta com o Rafa lá, vai sentar lá com o Rafa, ouvir a história dele. Uma coisa só ele pediu e uma coisa Deus deu, e ele tem sido muito abençoado. Tem um monte de discípulo meu que é empreendedor aí e está ganhando dinheiro fazendo uma coisa. Querido, venha aqui, fale para Jesus: Jesus, eu preciso organizar minha mente. Tem que começar na mente, querido. Você tem que ter revelação de que você precisa de organização. Você precisa organizar. Vem isso, vem mais para frente que tá vindo bastante gente lá. Vem, pode vir mais, vem cá, Fábio, vem pertinho aqui. Tá faltando organização. Jesus, me ajuda a organizar, me ajuda. Querido, você precisa acreditar no sonho de Deus para a sua vida. O nosso maior inimigo é a opinião que a gente tem sobre a gente. Eu lembro que o meu maior dilema de ser um dia um pastor era: o problema sou eu. Eu não via capacidade, eu não via nada de bom para ser eu. Mas Jesus falou: é isso mesmo, você está com a visão certa sobre você, mas não é sobre você, é sobre o que eu posso fazer com você. Então, querido, a gente precisa sonhar e acreditar no projeto de Deus para nós. Você acha que Deus ia te dar um projeto falhado? Você acha que Deus ia se enganar logo com você? Para com isso, querido. Eu quero que você coloque seu coração diante de Deus enquanto o Júnior cantar. Fala: Senhor,
Ofereça ao Senhor os teus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, só tem isso aqui, ó. É só isso aqui que eu sei fazer. É só isso aqui que eu penso que é para eu fazer. É o que tem. Aí Jesus vai dizer: isso aí, traz aqui. Pai, te damos graça por isso aqui. E agora distribui e alimenta o povo. Coloque os seus 5 pães e 2 peixinhos diante dele. E creia que ele pode fazer multiplicar esse talento na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Vai orando, irmão. Abra seu coração para Ele. Abra o seu coração. Derrame sobre Ele a sua dor. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Pastores e diáconos, vamos estar orando por eles, liberando A nuvem que batismo de fé, aponta o destino, de confiança. a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você,
até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir. Que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. É você. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti, por moedas de prata te vendi, mesmo assim se entregou por mim, Redentor. Oh
oramos pela igreja. Oramos declarando a vida de Deus sobre os teus filhos. Oramos um tempo de projetos saindo do papel. Orando por um tempo de construção, ministérios sendo construídos. O Senhor apontando ministérios para todos aqui, Senhor. Lugares aonde eles vão estar restaurando o muro. Lugares aonde o Senhor quer eles. Aponta, mostra para eles os lugares aonde o Senhor os quer. Coloca eles foco, organização, foco, para viverem tudo que o Senhor tem. Um envolvimento, um comprometimento com o propósito de Deus. Uma fé inabalável, uma permanência, uma resiliência inabalável. Firmados naquele que é inabalável. A rocha que é Jesus. A rocha que é Jesus. A rocha que é Jesus. Eu abençoo a vida, a família, os filhos, o casamento, o ministério, a profissão, as finanças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo peso vai embora, que toda dor vai embora, que todo cansaço vai embora, que toda preguiça vai embora. Uma convicção de fé, um ânimo que é gerado no Espírito, como profetizou Isaías, Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu declaro uma unção de renovo sobre a igreja, uma unção de vida, de avivamento, de renovo, para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Nós queremos estar organizados para aquilo que vamos viver. Mas ao terceiro Nós queremos estar preparados para viver o que o Senhor quer derramar sobre nós. a Organiza-nos, culpa que era minha, inspira-nos, em si levou. pelo Espírito. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Aleluia. Teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo em mim. Querido, olha para mim aqui. Você precisa ser intencional nessa palavra. Você precisa. Leia o livro de Neemias essa semana, medite, peça para o Espírito Santo te revelar mais sobre isso. Num posicionamento que você precisa ter. Ouvir, planejar, organizar e empreender. Você precisa construir o que Deus quer que você construa. Mergulhe nessa palavra durante a semana, mergulhe nesse livro, leia Esdras também para você entender o contexto, e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, deixe o Espírito Santo te ensinar, para mudar a sua vida, e faça aquilo que Ele falar para você fazer. Não seja moroso, não seja moroso, não espere, eu vou esperar, não, se o Senhor apontou para você, creia. Se o Senhor falou, dê um passo, dê. Se o Senhor falou para você se
posicionar, se posicione, e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para você crescer, para você empreender, para você construir. Que você tenha uma semana de bênção, de vitória. Eu te abençoo e vai na paz em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, abraça esse irmão aí.